Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa quinta-feira ensolarada na cidade maravilhosa, Sunnyside, tipo Monstros S.A. A gente tem muita coisa pra falar. Fogão macetou o Ipiranga, Lucas Perry fez outra partida espetacular. O Fluminense, eu avisei. Aí ficou o Fernandão, o time do Paysandu, com todo respeito ao Paysandu, que vem fazendo boa temporada. Mas é o Flusão, rapaz. É o dinizismo, rapaz. Até o Rufi fez gol ontem, jogando demais o Felipe Melo, hein? Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo e quer dizer, Maringá e Flamengo. Lá em Maringá, que fica no estado do... Paraná. Ah, garoto, Resende tem escola boa, tá pensando o quê? Respeita, né? Respeita, e tem fofoca, tem polêmica, porque vazou um áudio do Jorge Jesus com o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, talvez o maior influencer do Flamengo. Hoje, e o Gabriel vai entrar aqui, ó. Ele tá lá em Maringá pra cobrir o jogo. Aí, ó. Aí, Jesus mandou áudio pra mim. Teve gente que ficou ouvindo a voz dele, ó. Eu escutei 12 vezes o áudio. Eu dormi escutando o áudio assim, ó. E eu vou colocar o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que foi quem recebeu o áudio do JJ, pra explicar pra gente aqui nessa tela. Ele já está em Maringá pro jogo do Flamengo e gentilmente vai atender a nossa equipe. Obrigado, Papa, obrigado por estar sempre aqui com a gente, também um grande parceiro nosso. Temos uma convidada especial no estúdio, que eu não mostro ainda, que também sabe muito. Ela trabalhou na Real Madrid TV. Olha que tal, eu sou Real Madrid TV. E temos também aqui a nossa Duda Vieira, Maria Eduarda Vieira, que é da Band News FM, veio nos visitar. Seja bem-vinda, tá, Dudinha? Um beijo pra você. Tomara que um dia você esteja aqui com a gente, sentada aqui, participando, falando sobre futebol. Irmã gêmea da Priscila Xavier. E né? é que é irmã gêmea da Pri Xavier também, que é jornalista da Band News e tá no Brasil Urgente, brilhando muito. Um beijo pra Pri. Tem catch. Tem catch? Deve ter, né? Bota normalmente tem. Você só... Pô, o João Lidton, cara. Ele não... Pô, o João. Você só pode escolher um técnico para o seu time. Até porque o time só tem um técnico mesmo, né, abençoado? Já viu o time com dois? Ah, tá. Não é futebol americano, não. Tá pensando que isso aqui é NFL. É o Green Bay Packers. Não é não, bebê. Bom, Jorge Jesus... Essa pergunta é para você de casa. Eles vão responder. Mas eu quero que você de casa responda isso. Se você tivesse a caneta na mão... Vai, Jaguinho, aqui, que eu tô de olho aqui na periférica. Se você tivesse a caneta na mão para contratar Diniz ou Jorge Jesus... Agora eu vou voltar para cá, hein? Quem você contrataria? Tô gostando disso. Vascaíno e Botafoguense estão na brincadeira também. Torcedor do América, torcedor do Bangu, fica à vontade. Cadê o bigode, Pedrinho? Bigodinho de Nescau. Garoto. O primeiro hoje foi o... Bigode de Nescau. Bigode. Flávio Amêndola, sem mureta. Você tem um cheque. Hein, cara? Ninguém mandou. Isso é difícil. Ninguém mandou ser comentarista. E dos bons. Agora tem que responder. Bom, Givi, primeiro boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente em casa, nos bares aí, na hora do almoço. O meu critério será o momento atual. Então, no momento atual, o meu treinador seria o Fernando Diniz. Muito bem. Agora sim. Ella que trabajar en la Real Madrid TV está acá hoy para nosotros, para trabajar con nosotros una visitante muy especial, Hanna Tenda. Muito bom estar aqui de volta. Como estás, chica? Muito bem. Graças. Saludo, Tico. Cargos, Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que essa pergunta é um pouco tranquila demais. Vou falar primeiro com... Ih, tranquila? Pegou a da Hanna que ela chega logo assim, ó. Toma, João. Vou falar com o pessoal tricolor, porque sempre, né, vai falar... não gosta do Fluminense, que eu já ouvi isso da última vez. Não tem nada disso, o Fluminense conseguiu algo histórico. É a primeira vez que um time no Campeonato Carioca conseguiu uma virada depois da outra equipe ter colocado um 2-0. Então, assim, espetacular, bicampeão, grande jogo. Eu tinha falado aqui que se o antigo vai perder, né, fizesse o que ele fez, ia acontecer isso, ia ser aquele baile. Então, vitória merecidíssima do Fluminense, primeiro título do Diniz. Mas o dia que o Diniz conquistar um título em cima do palco, aí eu voto no Diniz, né? Porque ganhar Libertadores no sábado e o brasileiro
lá na comemoração do título sem entrar em campo é outro patamar, né? O Clebão tá comemorando aqui atrás. Tá. Não é? Tô errada. Só pra escutar as palmas, pera aí, ó. Vai, Clebão. Aí, o Clebão gosta de uma polêmica. Bom, então temos os dois JJs. Não, você foi Diniz. Hoje seria empate. Diniz. E você que tá em casa, pelo chat da Band Rio, Band RJ, desempate eu trago pra vocês já, porque agora é hora de Igor Dorileu, que teve no Maraca ontem, contar pra gente como é que foi a macetada do dinizismo da máquina tricolor versão 2023 em cima do Paysandu. O clima era de festa no Maracanã. Quase 28 mil tricolores foram ao estádio ainda em ritmo de comemoração pelo título do Campeonato Carioca. Daqui pra frente é só festa, não tem mais jeito não, é campeão de Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil. É ritmo de festa, vindo domingo e hoje novamente. Ocasiões especiais pedem uma roupa nova, né? O Fluminense usou pela primeira vez o uniforme branco para essa temporada e trouxe boas energias. Logo aos 10 minutos, Alexander recebeu de Keno e cruzou para Lima marcar de cabeça. Mas o camisa 5 estava em posição de impedimento. John Arias recebeu na área e rolou para Lima. O meia dividiu com Oswaldo Henriques e ficou pedindo pênalti. Depois de 3 minutos de análise no VAR, Anderson Daronco não marcou, para a revolta dos tricolores. Então, quando passou a imagem ali no telão, até fiquei olhando, falei, pô, não é possível que ele não vai dar o pênalti, né? E aí, você viu que até a torcida gritou tal pelo lance, mas enfim. Mas não faria falta. Aos 28, Arias cruzou e o capitão Nino apareceu para fazer de cabeça. Marcelo cobrou o escanteio e a bola sobrou para Keno ampliar o placar. A primeira finalização do Paysandu só foi acontecer aos 35 minutos. Ainda no primeiro tempo, John Arias colocou na área para Felipe Melo marcar o primeiro dele com a camisa do Fluminense. Na comemoração, o Pitbull tricolor. Agora eu estou apenas colhendo frutos daquilo que eu planto e semeio todos os dias. É claro que é o início, né? Estava faltando o do artilheiro Germancano e ele bem que tentou. Chute de fora da área, a bola desviou e encontrou caprichosamente a trave. Na sequência, recebeu um ótimo passe de Keno, mas parou em Thiago Coelho. Jimenez tentou afastar e acertou Gabriel Pirani. A bola carimbou o travessão. John Kennedy arriscou de longe. Pedido pela torcida, o camisa 9 ainda teve boa chance nos acréscimos, mas finalizou nas mãos do goleiro. O tricolor mostrou que não teve esse papo de ressaca pós-título. Acho que é um jogo que a gente tinha que entrar do jeito que entrou mesmo. Aqui acho que no segundo tempo a gente podia ter aproveitado melhor. A gente criou situações e poderia ter ampliado um pouco mais o marcador. O Diniz vem falando isso desde ontem, falando que depois de um título a gente pode ter aquela cabisbaixa, uma vitória, como você falou, aquela ressaca, mas a gente sabe que com ele não tem isso. A partida de volta acontece daqui a 2 semanas, no dia 25, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, com a larga vantagem construída aqui no Maracanã. E tendo uma maratona de jogos pela frente, o Fluminense pode até se dar ao luxo de poupar os titulares. 3-0 realmente faz com que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade, mas assim, respeito e humildade sempre. Não estou pensando nesse jogo ainda. Primeiramente, boa noite, ainda não estou pensando nesse jogo. A gente vai decidir isso com mais calma e quando estiver mais perto do jogo. Até lá, o time foca em outras competições. No sábado, estreia no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro em Belo Horizonte. E se continuar jogando desse jeito, o torcedor pode sonhar alto. A gente sabe que é difícil o brasileiro, mas nada é impossível. A gente vai lutar pra gente sair com essa taça aí. Muito bem, Flusão nadando de braçada na Libertadores, pegou o Flamengo e Cataploft, pegou o Paysandu e Cataploft. Flávio Amêndola, melhor futebol do Brasil, dos times da Série A, óbvio? Absolutamente, falei isso aqui ontem, na segunda-feira. Acho que muitos vão falar sobre Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras é um time mais efetivo.
É um time que tem outras maneiras de jogar. O Fluminense não. O Fluminense é aquele futebol ofensivo. Pô, o primeiro tempo ontem foi um massacre do Fluminense. Fez 3, mas poderia ter feito 4, 5. E, inclusive, o Daronco não dar esse pênalti foi um absurdo. Absurdo. Na hora eu já falei pênalti. Ele foi no vai, não deu pênalti. É inacreditável isso. É obrigar com a imagem? É, exatamente. É a ignorância do convicto, né? O convicto ignorante. Que não quer mudar de opinião. Coitado de quem não muda de opinião, porque isso é uma virtude. Até o Nino, que é bonzinho, falou, você não vai dar esse pênalti? É um absurdo, cara, um absurdo. Só que eu vi, não foi suficiente para impedir a boa vitória do Fluminense. Acho que no segundo tempo o Diniz também, para resguardar um pouco os principais jogadores para a estreia no Brasileiro, tirou alguns deles, o Ganso já não começou jogando. Aí ele colocou o John Kennedy, que eu acho que foi bem ontem. O Diniz ganha mais Fez um grande Paulistão. Fez, pela Ferroviária, foi um dos artilheiros. Era um dos artilheiros, né? A Ferroviária não classificou. Mas é mais uma opção pro Diniz, mais uma opção ofensiva. Lembrando que ainda tem o Lelê, que não pode jogar a Copa do Brasil. E o Keno voltou a jogar bola. Ou seja, só aí a gente já falou 3 atacantes. E além dos atacantes fazendo gol, Hannah Montana? É porque eu era fã da Hannah Montana. Eu via muitos shows dela pela internet com a minha filha mais velha, Maria Clara. É verdade. Não é do seu tempo. High School Musical é do meu tempo. Você já é do Pokémon. E por que é do meu? Porque, Hannah... Não, eu estou te chamando de, não falando que você é a própria. Hannah Tenda, vamos lá. Os zagueiros do Fluminense marcando também, Felipe Melo fazendo gol, Nino fazendo gol. Eu sei que é difícil segurar o André pro Fluminense, por mais que o Fluminense queira, mas eu tô achando cada vez mais difícil também, né? Porque o Mário é muito convicto, segurar o Nino, que tá jogando muita bola, uma segurança, tá no ciclo da seleção e agora fazendo gol. Então, assim, Fluminense muito bem servido na defesa também, né? Ainda tem o Braz, ainda tem o Manuel. Não, e o André, ele faz, né, essa função muito bem, ele é polivalente, então ele sai ali da volância, vai pra zaga quando o Felipe Melo sai. Ele é um nome que também, agora que entrou pro ciclo da seleção, né, ele também vai ser difícil de segurar, mas o Fluminense, pelo projeto que ele tem para as próximas temporadas, não digo nem só para 2023, mas pensando no projeto a curto, médio prazo, né, é importante o que o Diniz está fazendo, porque eu acho que o jogo de ontem ele teve uma característica para deixar o torcedor do Fluminense esperançoso. Só teve um ponto que me incomodou, mas que foi ele botar ali o Alexander, que estava fazendo a função de lateral antes do Marcelo chegar, e o Marcelo. Eu acho que sobrecarrega ali aquele setor esquerdo. Tem o Martinelli ali que ainda não voltou, mas quando a gente vê ele colocando o Lima no lugar do Ganso, que tira um pouco a criatividade, mas dá aquele poder também, né, do chute à distância. Ele coloca o Guga na lateral, a gente vê que o time não mantém a intensidade. Colocou o Alexandre Jesus também do outro lado. Ele está fazendo os jogadores se reinventarem. Então ele está mostrando que ele tem elenco para brigar na frente das 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ô, Bigode, o Mário falou isso aqui, né? Quando eles estão fazendo scout para contratar alguém, precisamos de um zagueiro. Diz, não, eu tenho aqui, eu improviso. E isso é bom, né? É meio que Europa, né? Que você bota o cara que joga de volante, de lateral, de meia. Só o Fluminense se ganha com isso, né? Com certeza. E ontem ele fez uma mexida aquela tradicional. O André foi jogar como zagueiro em dado momento do segundo tempo. Então é mais uma maneira que ele encontra de, quem sabe, tirar o máximo, extrair o máximo desses jogadores, por mais que não seja na posição fixa dele. E aí eu trago um exemplo aqui, acho que a Hannah também pode dizer muito bem, sobre o Real Madrid, que ontem jogou contra o Chelsea na Champions. Está jogando com Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo, Vinícius, Benzema. Os principais jogadores. O Camavinga está jogando de lateral e é meio campista. Então, assim, para vocês verem como é uma tendência isso no futebol mundial. Não é uma coisa que o Diniz está tirando da cabeça dele. Então, é mais uma forma do Diniz de fazer esse time jogar. E acho que depois do segundo tempo é natural também você abaixar um pouco o ritmo, até pelas entradas dos jogadores que não estão habituados. Porque final de semana tem Brasileirão. Mas eu não sei se eu teria feito isso. Eu acho que ontem era um bom jogo Foram 3, mas cabia mais. Sim, ali, jovem, estão vindo de uma ressaquinha de título, né, jovem? Então, mas quantidade do só que nos próximos 30 dias vão ser 9 jogos e todos decisivos. Então, a sequência... você é contra o que você falou, que você não faria? Não, eu teria... Foi espetacular o jogo, foi o jogo, ritmo de treino, e aí eu acho que cabia mais. Eu não teria tirado no segundo tempo para justamente poupar, talvez jogar com um time misto ou até reserva o jogo de volta da Copa do Brasil.
Mas domingão tem brasileiro, né? Final de semana tem brasileiro. Tem né? brasileiro, mas tem Libertadores. E aí agora é calça de veludo ou negócio de fora, não tem jeito. Bom, vou botar o paparazzo rubro-negro aqui nessa tela pra falar sobre o áudio que ele recebeu do Jorge Jesus. Se você não ficar aqui, você tá vacilando. Eu volto já. Quero saber dessa polêmica aí. Vem ou não vem? Volta, velho, volta. Bota ele na tela aí pra mim. Cadê ele? Bota ele na tela aí. Naquela conexão maneira aí. Thiago Carvalho, direto da Gávea, pra trazer pra gente tudo sobre o jogo de logo mais contra o Maringá, que afinal tem, e sobre o burburinho do JJ. Ele que tá com o cabelinho na régua, mané. Do lado do Moser ainda. Do lado do Moser. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Boa tarde, EV. Boa tarde, Flavinho, Hanna. Boa tarde pra todo mundo. Tô com o cabelo na régua, que ontem o Flávio tava fazendo jabás aí com as barbearias, então aproveitei pra já deixar meu cabelo na estica, né? Final de semana tá chegando. Agora, falando sobre o Flamengo, hoje tem estreia, então, do atual campeão da Copa do Brasil na competição. O Flamengo enfrenta o Maringá lá no Paraná. A equipe chegou ontem à noite, recepcionada pelo torcedor. Teve festa, inclusive. Muitos torcedores deixando de lado aí a semana de crise, indo recepcionar os jogadores e muitos pedidos, é claro, pelo Jorge Jesus. Hoje quem comanda a equipe é o Mário Jorge. O Mário Jorge, que é o treinador do time sub-20 do Flamengo, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da categoria, tem 15 pontos em 18 disputados, é o líder do Grupo A do Brasileirão sub-20, então o Mário Jorge também já é um conhecido do torcedor. Essa vai ser a terceira vez que ele vai comandar a equipe principal só nessa temporada. No Campeonato Carioca, em 2 oportunidades, ele não tinha ainda o elenco principal à disposição. Disputou pela equipe principal, mas com os jogadores do Sub-20. O único jogador aí do grupo estrelado era o Rodrigo Caio, que até jogou contra o Bangu naquela oportunidade, ficou no 1-1. Rodrigo Caio estava voltando de lesão naquela época. Hoje, o Mário Jorge tem todo o elenco aí à disposição, quase todo o elenco à disposição, e vai mexer na equipe para o jogo contra o Maringá, principalmente no esquema tático, tá? O torcedor vem pedindo há algum tempo, não tem gostado do jogo com 3 zagueiros. O Mário Jorge vai colocar apenas 2 zagueiros. A tendência seja que Davi Luiz e Fabrício Bruno formem essa dupla de zaga. Outro pedido do torcedor, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro vai ser escalado no time titular, começa jogando no meio de campo, um pouco à frente ali do Gerson e do Thiago Maia. Gabigol também deve estar nesse time titular, ao lado do Everton Cebolinha e do Pedro. Então é um time que agrada mais o torcedor, pelo menos ao que o torcedor vinha pedindo aí nos últimos dias. O principal desfalque é o Felipe Luiz, sentiu um problema na panturrilha esquerda, não teve condições, não viajou com o grupo. De resto, aquele departamento médico que a gente já conhece, né? Arrascaeta, Vidal, alguns jogadores que já não vinham sendo relacionados. Bom, mas durante a semana, principalmente depois da saída do VP, hoje inclusive é o primeiro jogo do Flamengo depois da saída do treinador, o assunto é o Jorge Jesus. E agora com esse áudio vazado do treinador, onde ele dizia algumas coisas como, por exemplo, que o Marcos Braz ligou para ele, ou seja, o Flamengo procurou o treinador português de forma definitiva, tem interesse em trazê-lo de volta. Nesse áudio, o Jorge Jesus diz que pediu para que o Marcos Braz aguardasse um pouco. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até o final de maio, ainda disputa alguns títulos lá na Turquia, como por exemplo o Campeonato Turco. Hoje o Fenerbahçe está 6 pontos atrás do Galatasaray, que é o líder da competição, e também a Copa da Turquia. O Fenerbahçe está nas semifinais, então ainda tem chances aí de conquistar a Copa da Turquia, por isso Jorge Jesus teria interesse em cumprir esse contrato que vai até o final de maio. Caso o Flamengo vá esperar o Jorge Jesus, hoje seria o primeiro jogo do Mário Jorge. Teria que fazer aí até 13 jogos à frente do Flamengo para que desse tempo do Jorge Jesus chegar e assumir a equipe. A gente ainda vai ter alguns capítulos dessa novela, com certeza, mas esse áudio do Jorge Jesus tem dado o que falar. Tenho certeza que daqui a pouquinho vocês vão mostrar aí para todo mundo. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Qualquer novidade, você tem prioridade para entrar com a gente aqui. Obrigado. Bom, chegou a hora de escutar o áudio. Pronto, agora sim. Agora nós vamos escutar esse áudio. Eu quero que você que está em casa interprete e me ajude a entender. Tá muito claro, tá? Tá em português de Portugal, mas tá muito claro. Então para tudo que você estiver fazendo. Parou, tira o arroz do fogo. Parou a farofa. Oh! Preste atenção, você que não escutou e você que escutou, preste atenção no áudio do Jorge Jesus, porque para mim, Flávio Amêndola, tem palavras nas entrelinhas. Para bom entendedor, um cisco significa Francisco.
Pra bom entendedor, um pinga é letra. Pra bom entendedor, não tem mais nada pra comparar. Meia palavra basta. Meia palavra basta. Obrigado, Duarte. Muito obrigado. Tamo junto. Então vou pedir pro João Livton dar o play aí no áudio do Jorge Jesus. Aumente sua televisão e preste atenção se o véi quer voltar ou não. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são o fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso. Mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que 1 semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Bom, bota aquela, Pedrinho, tá muito claro, gente. Deu uma escotada aí agora. Tá muito claro, tá? Tá muito claro. Ele já falou que a história dos 3 milhões e 100, então, é mentira. Quem tá falando é o Jorge Jesus. Aí pode confrontar a diretoria ou o jornalista que divulgou que ele pediu 3 e 100 por mês. 3 milhões e 100. É mentira. Já deixou claro. Vou até ficar perto do velho aqui. Não é, Jesus? Tá falando no meu ouvido. É sim, senhor. É sim, sim. Não tem negócio de dinheiro. O que ele falou, eu tenho 1 mês e pouco de contrato, tô na semifinal da Copa da Turquia e brigando pelo título 6 pontos atrás. Não faria o menor sentido ético profissional largar tudo e vir pra cá. Deixou claro que falou, Marcos Braz, preciso de 1 mês e meio para terminar aqui e beleza, vamos para o Flamengo. Segundo ele, no áudio mandado pro Papa, pro Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro, ele falou, me espera 1 mês e meio e vamos lá. E o Marco Braz falou, não dá, só dá para esperar 1 semana. Flávio Amêndola, enquanto o Paparazzo Rubro-Negro está se preparando lá com a senha do negócio para entrar aqui online com a gente, eu quero que o senhor diga o seu parecer sobre mais esse capítulo. Eu acho que está muito evidente que é uma negociação completamente midiática, né? Vaza de um lado, depois vaza de um outro, de acordo com os interesses, tanto de Flamengo quanto de Jorge Jesus. Mas eu acho que é importante ele esclarecer isso, essa questão salarial, que não aconteceu, esse pedido aí de 3 milhões para a comissão toda, incluindo ele. Pelo feeling que eu tenho e conversando com algumas pessoas do Flamengo, essa espera pelo Jorge Jesus vai acontecer, vai depender muito dos resultados que o Flamengo vai ter nesses próximos jogos, começando hoje contra o Maringá. Se o Flamengo vencer o Maringá, se vencer o Curitiba e se na Libertadores semana que vem o Flamengo ganha de novo, aí tá tranquilo, dá para esperar. Mas se o Flamengo começa a tomar uma pancada aqui, empata ali, perde de novo lá, lembrando que o Flamengo já perdeu o primeiro jogo da Libertadores, se perde o segundo, aí eu acho que o caldo pode entornar um pouco. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vê o vazamento de um lado, a gente vê o vazamento do outro, então a gente precisa juntar tudo isso para chegar a uma conclusão, porque uns falam que acertou, outros falam que não. Eu, conversando com algumas pessoas do Flamengo, me disseram também que para o Flamengo esperar esse período todo, muito provavelmente vai ser necessário a assinatura de um pré-contrato, alguma coisa relacionada a isso, algum acordo, para que lá na frente o Jorge Jesus vá que ele possa ter uma oportunidade de trabalhar em um outro lugar. O treinador do Al Nassr, que é do Cristiano Ronaldo, foi demitido hoje. Na Turquia, fala-se que o Al Nassr tem interesse no Jorge Jesus. Olha, então o Flamengo também quer armar a caminha para não tomar esse o Al Nassr eu não sou jornalista, né? Apesar da gente ter o DRT, porque o STF permite, quando você já fez trabalhos, etc. Mas eu tenho amigos, muitos, no mundo da bola, inclusive no mundo árabe.
Não teve proposta do Al Nassr oficial, mas tem interesse sim, até por conta da relação CR7 e o Jesus, que é português, o esquema de jogo, e os brasileiros que por lá estiveram, que todos falaram muito bem para o Sheikh Hamad do Jorge Jesus. Sabe quem rescindiu hoje? Quem rescindiu hoje? O James Rodrigues com o Olympiacos. Ou seja, para o Cristiano Ronaldo levar mais um galáctico... Bota aquela, Pedrinho, que ele já tá aqui, Pedrinho, bota aquela! Bom, toda essa história do áudio começou com ele, talvez um dos maiores, um dos maiores com certeza, ou o maior influencer do Flamengo, Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, tem 180 canais no YouTube, no Instagram, tá com muito, só nos AdSense lá do YouTube. Ele que é seguido por uma legião de fãs e foi com ele, né? Foi através dele que esse áudio chegou nas terras tupiniquins. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, obrigado por nos atender. Eu sei que você está em Maringá, trabalhando bastante. Use essa enorme audiência do nosso Donos da Bola para contar pra gente o que aconteceu, o que disso tudo é verdade, o que é mentira e o que você está achando de mais esse capítulo da história Flamengo-JJ. Boa tarde. Boa tarde a todos aí presentes, né? Tem, cara, muita coisa acontecendo. Primeiro é um prazer estar participando com você aqui. Ontem eu recebi às 7 horas da manhã esse áudio do JJ, não foi diretamente dele, tá? Eu converso com o JJ pelo Instagram. Todos que trabalham comigo, inclusive sabem o dia a dia, sabem que eu recebo mensagens, áudios, ele fala comigo pelo Instagram, pelo direct message. Mas essa mensagem eu recebi, esse áudio de uma pessoa muito próxima dele e falou: olha, estou mandando para você ouvir, saber a verdade e explicar que ele não está resolvendo nada por questão financeira, é porque ele quer continuar a briga pelo Campeonato Turco. Então eu preciso que você escute esse áudio. Eu escutei, eu estava no avião com o Rafa Melo, com o Gustavo Henrique dando choque, com o Guilherme Flazoeiro. Mostrei o áudio aos três, eu não fiquei retendo só para mim. Fiz um Reels no Instagram junto com o Rafa. Fomos passando toda a história, mas sem exibir o áudio. Se eu quisesse, né, aparecer, ganhar os louros aí da situação, eu mostrava o áudio, vazava, né, e ficava, ganhava essa fama de 15 segundos. O paparazzo trouxe o áudio do JJ. Eu segurei esse áudio e trouxe a informação completa que estava no áudio, mas não publiquei o áudio do Jorge Jesus. Aí ficava aquele ar da dúvida. O paparazzo está trazendo a verdade sobre essa história? Aí é a questão da pessoa acreditar ou não na minha informação. E aí, à noite, esse áudio vazou. Ou seja, a pessoa que mandou para mim, ele pediu que me encaminhasse, acabou mandando para amigos para mostrar também. E esse áudio acabou vazando, o que eu fiquei até muito chateado, porque acaba que... né, não sei se fiquei chateado por mim, mas pela situação toda, pode atrapalhar, ou pode ter uma faca, eu até brinco, uma faca de 2 legumes, é uma faca de 2 gumes, porque você não sabe se ele perde lá, a pressão vai ser muito grande por causa desse áudio, ele pode ser demitido lá. Ou se ele continua ganhando lá e o Flamengo perde aqui, a pressão vai ser aqui, porque o Flamengo já perdeu um jogo, como já foi falado aí, o Amêndola já falou, o Flamengo perdeu um jogo, se começa a perder, eles vão querer contratar o Sampaoli ou algum outro treinador. E aí hoje já surge essa história da equipe árabe lá, que eu trouxe a informação há pouco tempo aí no Twitter, você falou muito bem aí, você está correto, que não tem proposta para ele ainda, é interesse. E aí tem uma questão que você tem que avaliar. Lá tem um português, o Cristiano Ronaldo, né? Então isso pode até favorecer. A verdade é que eu acho que nessa história toda não foi ruim para o Flamengo esse áudio, tá? Não acho que seja mais pressão. Tá uma pressão agora, tem hashtag no Twitter rolando, aceita o pré-contrato JJ, não sei se você já viu, né? Então, a torcida do Flamengo também cobrando que ele aceite o pré-contrato. Não adianta pressionar só a diretoria do Flamengo. Eu achei esse áudio bom para a diretoria do Flamengo, o GV. Sabe por quê? Porque mostra que o Flamengo foi lá, já entrou em contato com ele, já fez o primeiro passo, já procurou. Perguntou se ele tinha condição de vir agora. Ele falou que queria mais um tempo lá para completar o campeonato. O Flamengo pegou e falou: olha, o Braz, né? Eu quero você, então vou te dar uma semana para pensar. Então a verdade é que ou ele se compromete com o Flamengo não se arriscar igual está acontecendo aí do clube árabe, do Al Nassr, né? Ou o Flamengo desiste, se acontecer de perder alguns jogos, vai acabar desistindo.
Nesse momento, a informação que eu tenho é que o Landim pretende esperar, já sabe que é muito importante trazer o JJ. Eu achei esse áudio importante para mostrar que o Flamengo se movimentou sim, e que quem tem que agora... Aí eu ouvi algumas pessoas falando assim que a bola foi pro Landim agora. A bola foi pro Landim dizer se aceita esperar ou não. Mas para mim, a bola tá com o JJ agora. Essa uma semana que ele tem para resolver. Ele quer continuar lá até o final da temporada? Beleza. GV, Amêndola, Hanna, ele tem que assinar um pré-contrato. Eu sei que o senhor tá doido para perguntar pro Gabriel Reis, fique à vontade. Tudo bem, Gabriel Papa? Reis, rapidinho. Só para quem ligou agora, que a audiência está subindo. Gabriel Reis, direto de Maringá, explicando pra gente toda essa situação, mais esse capítulo sobre a contratação do Jorge Jesus. Flávio Amêndola. Papa, meu grande amigo, um abraço para você, bom trabalho aí. Eu queria saber de você que tá em Maringá, a gente viu que o Spindel tá aí, o Braz também tá aí, estava acompanhando você nas redes sociais ontem. Você conseguiu falar com algum... O Braz chegou pelo lado ontem, mas ele chegou pelo lado porque falaram para mim ligação que os jogadores não podiam ouvir. Ele estava em outro carro. Então, a minha pergunta é baseada nisso. Você conseguiu falar com algum desses dirigentes sobre essa situação do Jorge Jesus? Alguém já colocou a cara para falar? O Flamengo já fez uma proposta, o Flamengo quer um pré-contrato. Você já tem alguma informação baseada no lado do Flamengo? Boa, Flávio. O lado do Flamengo foi isso que eu te passei, que o Landim foi convencido por apoiadores da campanha dele, pessoas próximas da própria diretoria, que a melhor atitude a se tomar é trazer o JJ, mas não por pressão, por ser a única solução, não é por isso. Eles convenceram o Landim que a melhor dupla do Flamengo não seria Bruno Henrique e Gabigol. A melhor dupla do Flamengo é Landim e JJ. O Landim na administração e o JJ no futebol. Eles entendem que o JJ consegue... Foi isso que passaram para mim, que teriam conversado com o Landim e ele teria entendido esse lado, que é importante, né, que o Flamengo tenha um treinador que não será o Sampaoli, que não será nenhum outro que foi cogitado aí. O Tite poderia tentar um pouco mais, mas que não seria... Nenhum desses teria essa capacidade de fazer o que o JJ faz, que é ver o tamanho da grama, resolver o vazamento, informação, resolver a questão da logística. Ele faz tudo, cara. Óbvio que tem a ajuda do Skinner na logística, mas ele gerencia cada uma das coisas, cada uma das funções no Ninho do Urubu, ele gerencia, até o departamento médico. E outra coisa, hein, que é uma prova maior do que o Jorge Jesus, de que até mesmo os membros da comissão dele, sem ele, não funcionam da mesma forma. Mário Monteiro, o preparador físico que estava no Flamengo. Ele com o JJ é um, ele sem JJ é um. Ô Papa, a gente vai botar aqui, enquanto a gente vai fazer um pipe aqui, vai te colocar na tela, vai botar uma arte dos 13 jogos que o Flamengo perderia se mantivesse o Mário Monteiro, que é um grande treinador. O Mário Monteiro não, o Mário Jorge, grande treinador do Sub-20, até a eventual vinda do JJ a partir de 31 de maio. Mas será que não seria muito tempo e muito jogo sem o JJ para ele chegar, implementar a filosofia, com a chave do CT, como você bem trouxe, assumir ali tudo aquilo que ele toma conta, aquela gestão que ele faz de tudo? São 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Cresce a tela aí, faz um pipe aí para mim, João. 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil e 3 de Libertadores. Não é muito jogo não, Papa? É muito jogo, mas é aquela questão. Eu acho que o Flamengo tem jogadores experientes. E eu vou citar uma coisa, você esteve presente em outros elencos do Flamengo. E, cara, 2009, eu vou te dar um exemplo de 2009. O Petkovic com o Andrade. O Flamengo tem condição do Felipe Luiz e outros jogadores ali estarem dando instruções para o próprio Mário Jorge, ajudando ele a se aproximar do elenco. O Juan jogou com esse elenco aí, com boa parte desse grupo também. Você tem Juan, você tem o Felipe Luiz, você tem o Everton Ribeiro, o Davi Luiz. São jogadores que podem fazer esse elo entre time e Mário Jorge e fazer com que ele consiga ganhar esses jogos. A gente só vai ter uma noção se ele vai conseguir isso nessas 3 primeiras partidas, né? Que Flamengo e Maringá hoje, Flamengo e Curitiba, e depois Flamengo e Nublense, né? Pela Libertadores. Então, eu acho que esses 3 jogos já vão ser assim, um demonstrativo do que a gente vai ter com o Mário Jorge no Flamengo. E eu acho que a informação não é achômetro, não. O Rafla tem a mesma informação, o Rafla Melo, também outro youtuber está aqui perto de mim,
que o Flamengo vai fazer uma experiência, tá? Tá tentando realmente que o Jorge Jesus assine um pré-contrato para ter uma garantia, mas nesse momento, para esperar o JJ, vai fazer uma experiência, vai ver como vai funcionar sem um treinador de fato, né, com um interino apenas, para ver se dá certo. Eu acredito, tá, o GV? Eu acho que os jogadores podem ajudar nisso daí. Muito bem. Hanna Tenda está aqui com a gente, tem uma pergunta para o Papa também. Papa, boa tarde. Em relação a essa sequência de jogos que a gente comentou aqui agora, né, tem 2 fatores importantes. No dia 31 de maio termina o contrato do Jorge Jesus. Só que os 2 jogos decisivos, tanto a final da Copa da Turquia quanto do campeonato turco, que é contra o seu principal rival que está na frente, o Galatasaray, acontecem no dia 1º e no dia 4 de junho, ou seja, mais à frente do contrato do Jorge Jesus terminar lá. Em algum momento, dentro dessas conversas que o áudio, né, recebido, teve algo em relação a isso? E também se os jogadores, né, o quarteto fantástico do mágico, né, do Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Gabigol, se você tem algum posicionamento desses jogadores ligando para pedir a vinda do Jorge Jesus. Eu fui na festa do meu personal, que por acaso é o personal do Arrasca. Fui na festa dele outro dia. Aí eu falei com o Arrasca, assim, né? Falei com o Arrascaeta. Pô, JJ vai voltar, hein? JJ vai voltar. Aí ele ficou meio calado, assim, ele é muito calado, né? Aí depois de, tipo, 1 minuto depois, ele falou assim, o homem é brabo, né? Então eu acho que eu acho que os caras querem muito a volta do JJ, sabe? Essa reação dele me mostra que eles estão muito esperançosos que ele venha. O grupo gosta dele, né? Salvo aí, o Rafa estava até falando aqui, o Marinho, que gosta muito do Sampaoli, o Gerson também, né? Mas o Gerson, da mesma forma, também gosta do mister, do Jorge Jesus. Então eu acho que o grupo quer muito isso. Com relação, Hanna, à questão do campeonato turco, eu não vou falar porque eu não me toquei nessa situação que você trouxe. É muito bem levantada essa questão, até vale a pena de eu tentar saber sobre isso. Eu não me recordava, não sabia, não tinha pesquisado até o campeonato turco acabar depois do contrato dele. Eu acho que o que ele quer fazer é terminar com chave de ouro, né, até onde der. E GV, Hanna e Amêndola, o que me passaram ontem, que eu trouxe até essa informação no Twitter, é que a proposta do Flamengo, que já chegou para ele, foi de 4 milhões de euros por ano, por temporada, tá? E aí, que a pedida do Bruno Macedo, não do Jorge, não teve conversa com o Jorge Jesus de valores ainda. A conversa foi do Flamengo, Braz, Spindel, com Bruno Macedo. Não teve conversa direta com o Jorge Jesus. Por isso ele fala que não teve questão de valor. Mas o Flamengo fez uma proposta já tem uma proposta do Flamengo. 4 milhões de euros por temporada. Eles tinham pedido 7, né? A pessoa que me falou disse que eles estão pensando e o Flamengo poderia chegar num valor um pouquinho maior, mas que a intenção era esses 4 milhões de euros por temporada. Eu não fiz essa conta. Alguém pode fazer aí? Quanto é que dá isso em real por mês? Papai, a gente vai fazer essa conta que o Flávio Amêndola tem uma calculadora HP aqui que ele não usa pra nada. Queria te agradecer, desejar boa sorte pro Malvadão logo mais. Obrigado por nos atender. Qualquer novidade, você chama a gente aí que você entra ao vivo. Olha só, paguei a camisa do Fio, tá? Já paguei a camisa pra ele. Fiz um pix, que eu tava aqui em Barigá. Falei, ó, fiz o pix pro Fio lá, que eu apostei que eu ia dar uma camisa do Fluminense pra ele. Boa, Papa. Se quiser, eu conto homem, sempre assim, papo de homem, papum. Papo de homem, papo de paparazzo rubro-negro. Obrigado, Papa. Até a próxima. Bom trabalho pra você aí. Flávio Amêndola, vai dar mais ou menos 2 milhões e pouquinho de reais por mês. Pô, JJ, tá bom. Tá bom. Apartamentão, casarão na Barra, carreta blindada, passagem da TAP de business class e 2,5 conto quase por mês de real. Pô, tá ruim, cara, ruim tem tá pra uma gente. coisa que a gente não falou naquele calendário ali que é importante. Diga. Os 2 jogos da fase final, da fase de grupo da Libertadores... Bota na tela pra mim, João. Que seria o Racing em casa e o Alcas também em casa, vão ser depois. Ou seja... Aí, jovem, o cardápio para a senhora na tela. Maravilha. Não, então, mas... Racing aqui, dia 4,
Não, mas estou dizendo, depois, com 2 jogos restam, caso espere o Jorge Jesus. Teriam ainda 2 jogos da fase de grupo para o Portuga assumir e ir para braço. E aí... eu tô com o Flávio Amêndola. Com o time que o Flamengo tem hoje, não precisa nem ter treinador, mas tem o Mário Jorge que é bom. Exato. Curitiba, dá pra ganhar. Maringá, dá pra ganhar. Botafogo, é clássico, mas ganhou com o Sub-20, dá pra ganhar com o time principal também. Goiás, dá pra ganhar. Bahia, dá pra ganhar. Nublense, Maracanã, dá pra ganhar. Internacional, osso. Racing, osso. Atlético Paranaense, osso. Corinthians, osso e Cruzeiro, osso. Então, assim, aqui eu acho que essa primeira página aqui, eu acho que o Cruzeiro é em casa, né? Então ele fica mais tranquilo. O Cruzeiro também não tá tão bem. É o Cruzeiro, tem peso. E é no Maracanã, vai ter 60 mil. Então esse eu boto que dá pra ganhar também. Eu acho que difícil aqui. Inter, Atlético e Corinthians. São 4 jogos de 13. Então 9, fazer um esforcinho também. Espera o velho. Deixa o Mário Jorge, que é bom demais lá. Conhece muito bem os garotos da base, porque antes do Mauricinho ter saído, ele estava no Sub-15, então ele sabe as características onde cada jogador ali da base vai render melhor, se ele tiver que improvisar nessa sequência aí decisiva de jogos do Flamengo. Mas o mais impressionante é que o Jorge Jesus é o único nome que vai acalmar o ambiente externo. A gente tem eleição ano que vem. Então, obviamente que a política do Flamengo também está pensando nisso. Claro! Vou pro intervalo, quero mostrar o fogão que macetou ontem. Vamos pro intervalo. Já volto. Bom, vamos lá. Botafogo. Melhores momentos do Botafogo na tela, Flávio Amêndola. Teve 2 gols do teu parça, Eduardo. Ele não é meu parça, você tá confundindo com o Gabriel Pires. Por que eu sempre confundo? Não sei, mas eu gostaria de ser parça do Eduardo, porque joga muita bola. Joga muita bola. E já jogava muita bola no Al Hilal. Vamos trazer ele aqui? Vamos ligar pro Botafogo? Vamos chamar pra ver aqui essa semana que vem, Vamos trazer ele aqui, porque é um cara que teve a lesão no ano passado, fez muita falta ao Botafogo. O meio-campo do Botafogo sem ele ficou um pouco perdido, mas agora com a volta dele o time melhorou. Só que ainda oscila muito durante o jogo. A gente viu ontem o Perry sendo talvez a principal peça do time do Botafogo, se não foi a principal, sem dúvida, foi uma das principais. Eu falei ontem aqui, quando a gente mostrou o campinho, que eu queria ver o Luiz Henrique começando o jogo para ter um pouco mais de sequência. No meu ponto de vista, foi bem. E é um garoto, a gente não pode esquecer que ele é mais novo que o Jefinho, por exemplo. Então ele ainda vai oscilar, assim como outros jogadores também. Precisa melhorar a questão da finalização, mas é o cara diferente do time do Botafogo. É o cara do drible, é o cara do 1 contra 1, é o cara que vai para cima. Então eu acho que, aos poucos, o Luiz Castro vai conseguindo reconstruir esse time do Botafogo. Ainda tem alguns erros que, no meu ponto de vista, é um time que se tornou muito frágil defensivamente. A gente vê, seja contra o Ipiranga, contra o Audax, é um time que dá muita oportunidade ao adversário. Aquela zaga segura com o Adrielson e o Cuesta já não existe mais. Tem zagueiros bons, mas o sistema defensivo fica muito exposto. Então, assim, eu acho que nesse momento tem que ser o principal ponto de ajuste do Luiz Castro, porque ofensivamente é um time que também cria. O Júnior Santos voltou a jogar ontem, fez uma boa jogada, quase fez um gol. Então, eu acho que a vantagem do Botafogo aqui de 2-0, que fez 2-0, agora vai decidir aqui, não classifica o Botafogo, mas encaminha. Um beijo grande pro Ademar Carvalho, que tá aqui falando comigo no Instagram. Muita gente manda mensagem durante o programa. Não dá pra ler, mas você pode ir lá. Getúlio_Vargas no Instagram, segue lá e à medida do possível a gente vai respondendo. Seu Ademar Carvalho, um beijo pro senhor, estamos falando do seu fogão. Hanna Tenda, o Lucas Perry pegou o que tá pegando esse cara? Não, ele salvou defensivamente o Botafogo. A zaga ali tá fragilizada, mas ele foi o nome, né? O Eduardo também fez uma grande partida, mas eu acho que a grande preocupação do Luiz Castro vai virar a lateral esquerda. Isso porque o Marçal, né, saiu, o Hugo, que é a primeira, né, o primeiro nome ali também está lesionado, ele vai ter que improvisar. Vai ter que improvisar com o Rafael ou com o Segovia. Aí ele botar pode mudar a característica do Botafogo para seguir essa temporada aí na Sul-Americana, Copa do Brasil. E Hanna Tenda, o Marçal, Hanna Tenda e Flávio Amêndola, é uma das principais peças do Botafogo, né? Exatamente. O cara que é muito acima da média, né? Ele vai ser avaliado hoje, né, para saber o nível da lesão.
a torcida alvinegra está aí na expectativa que não seja nada grave, mas é preocupante quando você tem um dos seus principais jogadores que sai logo no início do jogo e ele ainda tentou voltar, é porque ele realmente não está conseguindo. Então, Bigode, preocupa. Luiz Castro falou. Vamos ouvir? Bora. Confiança e a validação daquilo que é o nosso trabalho faz sempre através dos resultados. E os resultados no futebol são fundamentais para nós continuarmos o nosso caminho. Nos países mais do que noutros, concretamente do Brasil, é fundamental obter esses resultados. É bom estar há 7 jogos sem conhecer o sabor da derrota. É bom termos vindo a crescer com a equipa, embora ainda estejamos aqui e ali com alguma instabilidade própria do início da época. Mas a confiança que nos dá o resultado para aquilo que é o nosso continuar o nosso caminho é bom. Muito bem, beijo também pro Edinho Viana lá do Ponce Rez e Nikit, está participando. Você tá mandando mensagem, eu tô lendo, tô igual a Xuxa aqui. Então aproveita, manda um beijo pro meu porteiro aí. Beijo não, né? Um abraço aí pro Beijão, qual é o nome dele? Marcos, assiste todo dia. Ô Marcos, um beijo pra você, Marcos. Se a Hanna estiver dando trabalho, você avisa. Bom, olha, o time do Ipiranga foi 2-0, é uma vantagem, mas é um time que perdeu pro Grêmio no Campeonato Gaúcho nas semifinais, nos pênaltis, Bigode. Sim. E o Grêmio com o Luiz Soares e companhia. Então, Botafogo, ó, olho aberto, né? Ainda mais quando o goleiro é um dos principais nomes, né, do primeiro jogo. E aí também tem outra equipe grande aqui do Rio também que sofreu por um adversário que não era o favorito, né? E caiu antecipadamente o Vasco, então é uma competição para times importantes. Para todas as equipes são importantes, mas é o que a gente sempre fala. Copa do Brasil é a que melhor paga. Então, desperdiçar essa competição logo assim nas suas fases iniciais dói no resto da temporada, principalmente a gente vai ter aí, né, a próxima janela que abre e para as equipes é importante para brigar por algo maior. E ontem a gente já teve 2 resultados surpreendentes, né? CRB ganhando o Atlético Paranaense 1-0 lá no Rei Pelé. E o Timão. E o Remo amassando o Corinthians 2-0 lá em Belém. Olha, 2-0 Remo no Corinthians. Mas poderia ter sido 3. Foi Mas amasso. ano passado eles também foram muito bem, né? O Remo foi uma grande revelação. Aliás, que uniforme bonito, né? Eles costumam ter, né? E essa temporada o Remo estava invicto, não tinha perdido. Perdeu para o Paysandu na última rodada lá do Campeonato Paraense. Mas assim, é um time bem... E sabe quem fez o gol? O segundo gol, o Muriqui. Lembra dele? Lembro. Pô, Muriqui jogou demais, o rei da China. Exatamente. Bigode, bota a trilhazinha aí. Bota a trilha. Aê, garoto. Hanna, obrigado. Eu ia te cumprimentar como... Então vai lá. Você merece, porque o Flávio não quer saber do Flávio, não. Ó, volto sempre. Obrigado. Galera, boa tarde, obrigado pela audiência. Bombamos mais essa semana. Tá um negócio que não tem o que falar, hein? E amanhã é pré, Amanhã a gente volta com tudo sobre o Malvadão, com mais dessa novela do Jorge Jesus e falando tudo sobre os times do Rio de Janeiro. Um beijo e boa tarde. Volta, velho!